Som. Amado Pai Celestial, nos voltamos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, confiados no sangue do Cordeiro. Tua palavra diz que eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. O Teu sangue, Senhor, é a base para a nossa vitória nesta manhã. Queremos, amado Senhor Jesus, entregar todo este tempo nas Tuas mãos. Não queremos confiar em nada que seja do homem. Queremos confiar plenamente no ministério bendito do Teu Santo Espírito, que nos conduz a toda a verdade em Cristo. E que também nos faz lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus falou e nos comunica para vivermos uma vida santa e piedosa neste tempo. Senhor, nós não ignoramos os ardis do Teu inimigo, Senhor, que também é inimigo do Teu povo. Por isso, no Teu nome, qualquer tipo de espírito de estorvo nessa manhã, espíritos contrários à Tua edificação, nós amarramos, repreendemos e expulsamos no nome do Senhor Jesus. Declaramos que este tempo é para o Senhor e para o Seu povo. Abençoa-nos, Senhor. Derrama da Tua unção, a unção que é o Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, a graça e paz do Senhor, bom dia a todos. No último domingo, nós compartilhamos um pouco sobre permanecer em Cristo, em relação a como usufruir da vida vitoriosa de Deus, que é a pessoa do Seu Filho, em nós. O verdadeiro misticismo é Cristo unido ao nosso espírito. É a própria pessoa do Senhor vindo habitar no nosso espírito. Durante essa semana, diante do Senhor, me veio um encargo no espírito que eu preciso passar aos irmãos. É um assunto com um tom mais forte na palavra, nas escrituras, e eu quero confiar no Senhor. Confiar que o Senhor é a nossa unção, o Senhor é quem vai organizar as coisas. Mas enquanto essa semana o Senhor me disse: compartilhe sobre os 3 estágios da hiena de fogo. Então eu penso que, confiando no Senhor, vamos tentar entender pelo Seu Espírito e pela Sua palavra, as coisas que em breve devem acontecer, que tocam a igreja do Senhor, e como nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e como as nossas ações nesse tempo vão influenciar naquele grande dia. Nós falamos um pouco no último domingo sobre uma palavra que se chama dicotomia. Nós sabemos que todos os filhos de Deus, de todas as eras, de todos os tempos, vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo para dar conta das suas ações, quer foram boas ou quer foram ruins, as ações que eles fizeram através do corpo na era da igreja. Porém, o Senhor quer que nós entendamos um pouco mais daquilo que vai acontecer naquele dia, de coisas que estão acontecendo neste tempo, na era da igreja, e que vão influenciar diretamente
na nossa posição no reino, no nível de disciplina e em coisas que estão relacionadas ao próprio reino de Deus. Todos que entram no reino de Deus são filhos regenerados de Deus. A palavra que nós vamos ler em Mateus não vai revogar a questão da nossa salvação no Espírito, mas o Senhor quer que nós entendamos, tenhamos clareza das coisas, não nos façamos de tontos nesse tempo, não nos façamos de bobos, mas entendamos que nós estamos lidando com um Deus que é santo, 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 e Ele é fogo consumidor, porque essa é a sua essência. Diz lá em Apocalipse que os seus olhos são como olhos de fogo, porque o que Ele vê, Ele discerne. Então o Senhor, ninguém pode enganar o Senhor. Nós nos enganamos a nós mesmos, mas o Senhor não é enganado. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor nos entende, o Senhor nos tem em conta, mas o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe com quem está lidando. Lembra? Nós lemos, não foi vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi a vós e vos designei para que vocês possam ir e dar muitos frutos. Mas vamos, pelo Espírito, confiando no Senhor, entender esse assunto melhor, né? Irmãos, esse assunto da hiena de fogo é um assunto de disciplina do reino, porque Deus nos ama, Ele já nos disciplina neste tempo presente, para que nós não sejamos condenados juntamente com o mundo. Mas só que Deus nos dá alguns alertas na sua palavra quanto a algumas coisas que não são tratadas nesse tempo, e são tendências que nós não tratamos adequadamente, tendências de coisas, de pecados, de brigas entre os irmãos, de assuntos da língua e de tantas outras coisas que vamos ter que dar conta ao Senhor naquele grande dia. Na palavra, você tem o Éder, está um pouco, né, estranho, roncando, mas na palavra nós temos uma palavra que aparece muitas vezes, que é a palavra inferno. O inferno é uma doutrina ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Não é um assunto da mente humana, não é uma interpretação, não é um estalo de uma revelação, mas os próprios ditos da boca do Senhor, o Senhor falou sobre o inferno. Porém, essa palavra inferno, ela pode ser outras palavras. Seria mais interessante se a palavra ficasse infernos, porque existem muitos infernos no mundo espiritual, em diferentes dimensões. E a palavra inferno pode ser Tártaro. Tártaro, que a primeira só aparece uma vez lá em Judas, que fala sobre uma prisão que está no profundo do abismo, onde os anjos que não guardaram a sua habitação e vieram em Gênesis 6 para ter relações com as mulheres e ter filhos e ter gigantes e nefilins, os híbridos, Deus os tem guardado em lugares de trevas, esperando o grande dia. Esse é o Tártaro. O Tártaro se encontra em uma região do Hades. Essa é outra palavra que é usada, Hades e Seol. Hades é no hebraico, no grego, e Seol no hebraico. Ambos são a mesma coisa. Uma região que fala sobre a dimensão dos mortos. Aqueles que partem daqui e morrem, não os cristãos, porque uma vez que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Ele foi lá e tirou os nossos irmãos do seio de Abraão, que estava lá no Hades. Os irmãos podem checar esse assunto lá em Lucas, parece que 22, 23. Tirou os nossos irmãos e os levou ao paraíso de Deus, que está debaixo do altar de ouro, lá em Apocalipse. O paraíso não é o seio de Abraão. E o seio de Abraão não é o paraíso. O seio de Abraão é uma palavra. O
paraíso é outra palavra usada nas Escrituras. Ou seja, que quando nós morremos ou partimos, dormimos em Cristo, nós já não descemos a essa região do Hades, já não descemos ao céu. Mas agora o Senhor nos leva ao paraíso, para estarmos descansando, que diz, bem-aventurados que morrem daqui em diante, porque as suas obras os seguem. E agora eles estão descansando, cada um das suas obras. Ainda não passou o tribunal de Cristo. Eles estão lá, esperando, assim como nós, a ressurreição dos mortos, primeiro a vinda do Senhor Jesus Cristo e logo após a ressurreição dos mortos, para que eles tomem os seus corpos novamente e que eles possam ir para o tribunal de Cristo para poder dar conta das coisas que fizeram no corpo. Esse é o Hades ou céu. No profundo do Hades está o Tártaro, que é o lugar dos anjos, que os anjos estão guardados, presos. Por isso que por isso que Paulo vai dizer aos irmãos lá em Coríntios, não sabeis vós, como que vocês, primeiro começa assim, tá? Tem meio que uma celeuma no meio dos irmãos, e eles estão entregando um irmão ao outro ao tribunal humano. Então Paulo vai dizer assim, irmãos, como assim? Vocês estão entregando um ao outro ao tribunal humano? Não sabeis vós que vocês hão de julgar o mundo e os anjos rebeldes contra Deus, os anjos que se rebelaram contra Deus e não querem nada de Deus, eles querem contaminar a raça humana e contaminar a história humana, queriam contaminar a raça de Cristo, mas o Senhor não tem nada a ver com as trevas. Por isso que Mateus inicia com a genealogia de Cristo, para que nós entendamos que a sua genealogia é pura. Então, tendo essas coisas em conta, inferno, também uma das traduções que se vem é Geena. Tenho essa palavra em conta. Geena de fogo. Vamos ao primeiro estágio da Geena, que já está acontecendo neste presente, neste tempo presente. O primeiro estágio da Geena. Eu trouxe aqui para que os irmãos que queiram pegar e depois ler, e depois ir e ver se as palavras são de fato Geena. Está aqui o Novo Testamento interlinear, o grego, traduzido para que os irmãos tenham em conta, peguem, leiam, para que não fique cru. Ninguém tem que comer nada cru. Vamos para a palavra. Por favor, irmãos, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vamos iniciar no versículo 1. Meus irmãos, está falando a irmãos, está falando ao povo de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou maior condenação, em outras palavras. Está falando a servos. Tiago está falando aos irmãos que eles não deveriam buscar ser muitos mestres, porque os que muito sabem serão muito cobrados. Terão maior ou mais duro juízo no tribunal de Cristo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Vamos lá. Assim também
é a língua? É um pequeno membro. E gloria-se, ou em outras traduções, se jacta, jactância, gloriar-se. Mas veja, essa palavra gloria-se está em que tempo presente? Ela se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua, esse membro, também é um fogo. A língua é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza ou roda da criação, e ela é inflamada pela geena. Esse é o primeiro estágio. Ou seja, o inferno influenciando a língua, para que a língua diga coisas, para que a língua se rebele, para que a língua fale mal, para que a língua fofoque. O primeiro estágio da geena é o inferno. A língua já é um fogo, mas o inferno que incendeia, a geena que incendeia a língua, e qual é o resultado? Vai queimando toda a roda da criação. É como um dominó. Bate num dominó, um atrás do outro. Pum, 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 pum. Por isso que uma das coisas que Deus abomina e odeia é a língua mentirosa. E a língua que espalha coisas falsas entre os irmãos. Provérbios 6. Porque, irmãos, você diz uma coisa aqui, o assunto já passa de outra maneira, já chega em outro, e assim a chama vai tocando um ao outro e vai rodando toda a roda da criação, toda a roda do nascimento vai sendo influenciada pela geena de fogo. Ó Senhor! Salmos capítulo 34, 12, por favor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda ou refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Mateus capítulo 12, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas presta atenção nisso, porque por tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós teremos que dar conta diante do tribunal de Cristo de cada palavra ociosa que saiu da nossa boca. Uma das palavras ociosas que saem da nossa boca é blasfêmia contra Deus. Sabe como? Usando o nome de Deus em vão. Vamos ter que dar conta diante do Senhor. E aqui diz que cada um vai ser julgado pelas suas próprias palavras. Ou seja, que o seu paradigma
vai ser usado para você mesmo no tribunal de Cristo. Algumas vezes nós temos os paradigmas contra os nossos irmãos. Esse irmão é assim, é não sei o quê, e mais na frente vamos ver, usamos palavras ociosas, dizendo que o nosso irmão é insignificante, cabeça de vento, raca. Deus está anotando essas coisas. Deus vai ter em conta no tribunal de Cristo. As nossas palavras estão sendo anotadas uma após uma, porque pelas tuas palavras tu serás condenado. Mas esse é o primeiro estágio da hiena. É quando o inferno usa esse pequeno membro, que mais na frente Tiago vai dizer, pode ser usado para o bem ou para o mal. Diz lá, com a língua nós louvamos a Deus, mas com a própria mesma língua, o mesmo membro, nós falamos mal um dos outros, falamos mal dos irmãos, somos rápidos em julgar uns aos outros, somos rápidos em dizer, fulano de tal é assim e assim, mas não se esqueça, Deus tem em conta cada palavra, e de tudo que nós falarmos, vamos dar conta no tribunal de Cristo. Irmãos, abram comigo em Eclesiastes capítulo 10, por favor. Versículo 20. Porque o inferno, a hiena, fica como uma varinha, e fica futucando para a gente abrir a boca. Por isso que é importante aprendermos a pôr o véu do silêncio, não sermos ligeiros no falar, não abrimos nossa boca para falar antes do tempo, não abrimos nossa boca para julgarmos as coisas antes do tempo. O Senhor não julgava pelas coisas que via, nem pelas coisas que escutava, mas entregava tudo ao Pai, que há de julgar os vivos e os mortos. Veja, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei. O irmão do passado disse que os nossos pensamentos, as coisas do nosso coração, são escutadas lá em cima mais do que as nossas palavras. As disposições do nosso coração são escutadas por esses seres. Olha o que diz: nem ainda no teu pensamento. 10:20. No teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, porque algumas vezes podemos achar que estamos sozinhos, mas um vigia o outro, que vigia o outro, que vigia o outro, como diz lá em Salomão. Ele é o Altíssimo, o Senhor é o Altíssimo, mas tem os vigilantes. Um vigilante vai vigiando o outro, que vai vigiando, que vai vigiando o outro, que vai vigiando o outro, que vai vigiando o outro, e nós estamos aí no meio, estamos sendo vigiados. Como diz o irmão, sorria, você está sendo filmado o tempo inteiro. Somos como peixinhos dentro de um aquário, e os seres angelicais olhando e prestando atenção, vendo qual desses peixinhos vai voltar contra a correnteza. Estão prestando atenção, estão olhando para a igreja. A igreja precisa dar o testemunho de Cristo. Diz lá que os anjos prescrutam, estão observando, estão olhando, estão prestando atenção nas coisas. Então no nosso interior do coração, até nas recâmaras, também temos que pôr o véu do silêncio, porque não estamos sozinhos. Porque, veja o que diz, isso não são palavras minhas. Olha lá. Porque no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz. Alguém lembra da parábola que o Senhor ensinou das aves dos céus, que vai catando as palavras que são lançadas, as sementes? Porque as aves dos céus levariam a
a voz de quem? De quem falou? E os que têm asas, em outras traduções dizem os espíritos alados, dariam notícia do assunto lá em cima. Como Jó, o concílio celeste, chegam lá, Senhor, porque eles reconhecem a Jesus como Senhor mesmo, porque o Pai o pôs nessa posição e deu um nome que está acima de todo nome, e eles precisam dar conta das suas ações no mundo, tanto físico quanto espiritual, e vão diante do Senhor e falam com Deus. Se os irmãos quiserem ver, vão em Jó. Ou se você chega lá em Salmos 81, no Salmo 82, fala sobre a reunião de Javé com os Elohims, que são os anjos, para dar conta, e o Senhor coloca aí uma coisa firme e séria, porque eles deveriam ter cuidado dos órfãos, das viúvas, mas eles preferiram sair da sua habitação para vir contaminar a raça humana, para vir contaminar, para que o Cristo não nascesse. E a esses Deus os tem guardado em prisões como estrelas errantes. É o que diz lá em Santiago. E aí diz, dariam notícia do assunto, os que têm asas vão diante de Deus, para poder acusar, dizer, ele falou tal coisa, mas glória a Deus, que Cristo intercede por nós. Ou às vezes nós saímos da cobertura sem perceber, por causa das nossas palavras saímos da cobertura de Cristo. E se os irmãos quiserem saber mais desse assunto, existe o livro A Importância da Cobertura Espiritual, traduzida pelo irmão J. Do irmão Lance Lambert. As nossas palavras são uma das maiores causas que nos tiram da permanência na vida em Cristo, nos expõe ao mundo espiritual, nos expõe ao mundo caído, somos atacados e como folhas secas somos levados de uma ponta a outra e não entendemos que foi as nossas palavras que não foram cobertas pelo sangue de Cristo, porque somos rápidos em falar e lentos em se arrepender. Então dariam notícia das suas palavras. Primeiro estágio da hiena, vai contaminando toda a roda da criação, palavras como fogo vai tocando. E diz, a língua é um pequeno fogo, mas se você bate essa língua num pedaço de casca seca no interior, vai queimando a roça toda. Imagine, irmãos, aqui nós temos quase 100 irmãos, ou talvez mais. Tem mais de 100 línguas aqui. Imagine o que a língua não conseguiria fazer. Por isso que o Senhor diz, põe guarda na tua boca, não fala apressadamente. Esse é o primeiro estágio da hiena. Oxalá Deus nos conceda entender mais adiante, porque até algumas das maldições hereditárias nas famílias são causa de coisas que foram faladas, coisas que não foram trazidas à luz de Deus, não se arrependeram, deixaram pendências para o dia de Cristo. E aí a coisa vai passando, vai queimando a roda da criação, e quando a gente já vê, uma palavra que você deu no início, matou uma pessoa lá na frente. Como fake news? Irmãos, esse assunto é sério, porque nós estamos vivendo no corpo de Cristo e nós podemos ir queimando uns aos outros, podemos ir falando mal uns dos outros. Uma coisa é admoestação, outra coisa é você aconselhar o irmão, outra coisa é você criticar o irmão, outra coisa é você falar de um irmão de forma desordenada. Esse assunto, esse irmão, esse cabeça de vento, Deus nos guarde. Vamos ver o que aguarda, se nós vivermos uma vida sem temor de Deus. O terceiro estágio da hiena, por que esse é o primeiro? Porque está no tempo presente. Ela se gloria no tempo presente. O terceiro estágio da hiena é o fogo que vai cair do céu lá em Apocalipse 20,
vai consumir, e é também chamada da segunda morte. O cristão, o Filho de Deus, mesmo que tenha que receber alguns açoites ou algumas disciplinas no tempo do reino, de maneira alguma vai sofrer a segunda morte. Mas a palavra fala que um filho de Deus pode sofrer o dano da segunda morte. Então vamos de forma rápida. Primeiro estágio, a língua. O Geena, que vai rodando, vai queimando a roda da criação. Terceiro estágio, segunda morte. Vamos agora ao segundo estágio. E para nós, nesse tempo, o que queima no meu coração para compartilharmos. Ok? O segundo estágio da Geena é um estágio intermediário. Ou seja, já está acontecendo primeiro, o último é depois do tribunal, depois do trono branco, porque na sequência nós temos o tribunal de Cristo, nós temos o juízo das nações, falada lá em Mateus, quando o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas, aquelas pessoas são os que ajudaram os cristãos na grande tribulação. Deus vai separar, e a esses, os cordeiros, Deus vai permitir que entre, e que eles possam comer da folha, fazer um chá ou fazer uma salada da folha da árvore da vida, para que eles mantenham a imortalidade. Mas nós vamos comer do fruto que fala de Cristo, o fruto da árvore da vida, que dá um fruto a cada mês. Um mês dá um fruto, no outro mês dá outro fruto, no outro mês dá outro fruto. E nós vamos estar dentro da cidade, mas eles vão estar do lado de fora, vão aproveitar a luz. Vai ter o cetro de ferro. Diz lá em Zacarias capítulo 14 que se os filhos do Egito não subir para poder prestar adoração a Deus, o Senhor vai dizer: não chove nesse lugar. Isso é cetro de ferro. Não vai chover nesse lugar. Não é? Já se passou tantos ditadores nesse tempo, Hitler, Mussolini, já se vai. Deus não tem nada a ver com esses ditadores. Mas o governo de Deus é cetro de ferro. Naquele tempo eles vão entender que Deus é governo. E o governo de Deus é eterno. E eles vão poder, claro, vão viver a luz da cidade, vão poder tomar da folha, o chazinho da folha, comer um pouquinho da salada, para manter a imortalidade, mas nós já teremos corpos gloriosos. Já estaremos vivendo com Cristo para sempre, em corpos gloriosos. Isso é Apocalipse capítulo 20. O Senhor Jesus fala sobre esse segundo estágio da Geena. Não é palavra vinda de um dos apóstolos, mas perceba, as palavras vindas dos apóstolos é inspirada por Deus. A doutrina dos apóstolos foi o que eles aprenderam com Cristo. E eles nos ensinaram que temos que esperar Cristo desde as nuvens, que Ele venha nos buscar. Primeiro, Cristo, primícias, é Ele mesmo. Depois, os que morreram. E depois nós, os que estivermos vivos. Vamos ao encontro do Senhor. E seremos ressuscitados. E estaremos com Cristo para todo sempre. Vamos a Mateus capítulo 5, irmãos. Por favor. O Senhor fez o tempo voltar. Né? Lá na palavra, então, Senhor, segura o tempo. Deus pode. Mateus capítulo 5, de 1 ao 22. Esse momento, essa palavra aqui é o que chamamos de constituição do reino. Aqui não é que vamos praticar estas coisas para sermos salvos no Espírito, mas vamos praticar estas coisas para entrarmos no reino. Deus aqui não está revogando, porque o presente de Deus é a salvação. A salvação é um presente de Deus. Deus nos deu.
e ele não toma, e a prova disso é que ele nos selou com o seu Santo Espírito, e nada pode tirar o seu Santo Espírito, estamos misturados com ele eternamente. Só que o Senhor, agora depois da salvação do Espírito, já começa a colocar umas coisas para a gente entender que quem entra no reino é quem tem o caráter do rei. Isso é mais sério. E Jesus vendo a multidão, ou seja, tinha uma multidão, Jesus estava vendo a multidão, subiu a um monte. Então, se ele subiu ao monte, ele se apartou da multidão. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então o Senhor aqui não está falando às multidões, o Senhor está falando aos discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Os ensinava quem? Aos discípulos. Dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultem, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor está falando ainda aos discípulos. Não houve mudança de discurso. Vós sois o sal da terra. E o sal, se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Cristo cumpriu a lei. E o final da lei é Cristo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora começa. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Antes de entrarmos nisso, todos os irmãos aqui estão familiarizados com o capítulo 11 de Coríntios, que fala sobre o partir do pão. Capítulo 11, versículo 30 ao 34. Tem uma coisinha lá. Vamos lá. Que é bom a gente na Bíblia, na palavra mesmo, que a mente pode nos enganar. Versículo 30. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso, por causa de quê? Porque
come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, fraqueza na fé, quando nós partimos o pão de maneira indevida, doentes, enfermidades, e não são poucos, ou muitos, os que dormem, os que já partiram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, se nós julgássemos a nós mesmos, na luz do Senhor, na luz da sua palavra, do seu Espírito, Senhor, esse assunto em mim está incorreto, denunciando ao Senhor, não sendo chamando pecado de pecado, o Senhor não precisaria me julgar. Mas é porque não nos julgamos a nós mesmos, não trazemos a nossa mente a Cristo para entender a Ele e entender o seu chamado, como a irmã estava falando, perguntou ao Senhor, qual o propósito da minha vida? O Senhor disse, conhecer a mim. Não gastamos tempo para conhecer o Senhor e aí saímos de vento em popa, fazendo as coisas que nós queremos. Mas aqui está dizendo, se julgássemos a nós mesmos. Uma coisa, Davi, quando pecou contra Deus, sua consciência estava cauterizada. Davi só veio entender que ele pecou contra Deus quando Deus enviou o seu profeta. Chega o profeta Natan, o profeta Natan começa a falar com ele, e começa a dizer sobre uma situação de uma ovelha, que mataram uma ovelha, e Davi se enfurece no coração dele e disse, certamente, esse homem tem que morrer. Aí Natan mesma falou, esse homem é você. Esse homem é você. Quando nós nos julgamos a nós mesmos, à luz da palavra de Deus e à luz do seu Espírito, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor nesse tempo. Já nesse tempo, o Senhor pode colocar disciplinas sobre nós que só Ele levanta. O terceiro estágio do seu perdão, o primeiro perdão é o total, eterno. O segundo é para reconciliarmos com Ele. O terceiro já é disciplina de Deus. Nós sabemos que muitos já partiram para o Senhor. Por quê? Porque brincaram, vamos dizer, usar essa expressão, se fizeram de tontos. Não quiseram escutar o Senhor, escutar a igreja, escutar os santos, voltar-se para Deus, para ter paz com Deus no Espírito. Mas a gente quer seguir na nossa força, passando, empurrando, sendo fortes uns com os outros, empurrando a porta, o Senhor fechando a porta. Mas a gente quer, o Senhor fechando, a gente quer. Aí o Senhor vai balão, vai lá. Quando chega no meio do caminho, o que salva Balaão é uma jumenta, que aperta a perna dele, aí ele vê o anjo de Javé, o Senhor, se opondo contra ele, para que ele não passe a linha vermelha, para que ele não vá além do que Deus delimitou. E quando Deus também tira da terra, esse outro assunto é pecado de morte. Isso fala do amor de Deus também, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Então Israel lutou com Deus, lutou, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não saio daqui. Lutou, e o anjo do Senhor disse que o tempo foi passando, passou a madrugada quando o sol estava subindo, aí o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, que são as saídas teofânicas de Cristo no Velho Testamento, toca aqui, e aí encolhe.
Agora Israel vai andar. Mas quando ele botar o pé, vai doer. A mesma coisa o Senhor faz com a gente. Dói, mas é segurança. Dói, mas é cuidado de Deus. A gente não passar, não sermos como cabritos, ou vamos ficar em cabrito, mas sermos como cabrito forte, vou passar aí, vou aí quebrando os aguilhões, não quero, não sei, eu sei o que eu falo, eu sei quem eu sou. Irmãos, agora a gente pode dizer, eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Mas depois, Deus começa a apertar, porque a vida não é sua. Mateus 5, versículo 22, 21. Essas são palavras da boca do Senhor. São os ditos do Senhor Jesus, ou o que Ele diz. Vamos lá. E ouvistes o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, ou será culpado de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, está falando para a família de Deus, somos irmãos, e o que fazemos ao nosso irmão, estamos fazendo a Cristo. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Temos que levantar a bandeira vermelha no interior, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso entender o Senhor, para que eu não toque indevidamente nos seus santos, porque melhor seria colocar uma pedra e se lançar ao mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos, e ir contra um ao outro. Somos irmãos, não é? Ou não? Somos irmãos. Olha o que ele diz: se encolerizar contra o seu irmão, será culpado de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca. Você sabe o que é raca? Insignificante, cabeça de vento, você não presta para mim, você não presta para a obra de Deus, você não tem peso, você não é espiritual, não escuto você, raca. Ó Senhor, será culpado do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será culpado do fogo da geena. Disciplina no reino para quem se encoleriza contra o seu irmão sem motivo. Oh, meu Deus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali diante do altar a tua oferta. Está dizendo que você tem que levar a oferta para casa, mas você tem que deixar diante do altar. Reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta, concilia-te. Irmãos, o Senhor fala essa palavra conciliar, a gente tem que entender essa palavra pelo Espírito. O que é conciliação? Conciliação não é um perdão que você libera perdão e você continua com a cara fechada para o irmão. Isso não é conciliação. Uma coisa é clara, a confiança sendo restaurada pelo Espírito. Mas conciliação, uma vez que entendemos que Cristo nos perdoou os nossos pecados, e nós, o preço dos nossos pecados eram profundos,
eram pecados que não davam para ser pagos e Ele pagou com seu sangue na cruz. Então temos que perdoar os nossos irmãos como o Senhor nos perdoa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Liberação de perdão, e isso fala da nossa vida em comunhão, mas também fala da vida de casados. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou casado, mas o Espírito Santo, Ele é aquele que designou o matrimônio, então Ele pode falar. Concilia-te, vai ao teu irmão, recupera a comunhão, pede perdão. Você sabe por quê? Que o Senhor está te dizendo, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. E se o Senhor decidir nos tirar do caminho antes dele? E se o Senhor tirar o outro, e você não der tempo de se arrepender da sua má obra, se arrepender da sua pendência, o que o Senhor vai dizer? Olha o que o Senhor vai dizer. Para que não aconteça que o adversário entregue a juízo, quer dizer, o Espírito Santo quer que você faça o possível, o quanto lhe disser, para você se reconciliar com o teu irmão. Se o teu irmão não quer, aí é problema dele. Mas da sua parte, você precisa se reconciliar enquanto você está no caminho. Deus pode nos chamar ainda essa tarde à sua presença. Deus pode nos chamar daqui a uma semana, um mês, um ano, seja o tempo de Deus, ou depois, daqui a pouco, Deus pode nos tomar, nos levar, tirar a nossa vida, tirar o nosso fôlego, e temos que dar conta das pendências que nós não resolvemos enquanto estávamos no corpo. Enquanto estás no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Está falando de prisão, mas a gente está falando de Geena, então parece que a Geena é uma prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma, não tem saída da prisão, de maneira nenhuma sairás dali enquanto você não pague o último quadrante, ou último centavo. Algumas das nossas ações nesse tempo podem nos custar anos fora do reino. Algumas das coisas que nós fazemos e não consertamos, algumas das coisas que nós falamos apressuradamente, não importa o seu nível espiritual, não importa a sua maturidade espiritual, não importa se você é um bebê na fé, ou se você já é um senhor na fé, senhor não, um irmão mais velho na fé, vamos ter que dar conta. Essas coisas podem nos tirar do reino, como aconteceu. Deixa lá, o Senhor nos ajude. 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar em uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Quê? Com ela. Ou seja, as irmãs têm que ter cuidado da maneira que se veste, para não atrair os irmãos e não caírem em pecado. Porque o Senhor está dizendo que o adultério não é sem, é com, porque ela tem a parte. Ele também tem a parte, ele olhou. Uma coisa é você, primeira olhada, a segunda olhada já é tentação, já é queda, já é cobiça. Portanto, se o teu olho direito te faz pecar ou te escandalizar, arranca-o e atira-o. Nós conhecemos um irmão que arrancou a mão, literalmente. Ele leu esse versículo, ele não entendeu com o Senhor, e ele foi e arrancou a mão dele, porque ele estava tendo problema. Não vou falar qual, mas ele arrancou literalmente. Não é isso que o Senhor está falando aqui, não.
O Senhor está falando que temos que aplicar a obra da cruz no membro. Aplicar a obra da cruz, se o teu olho te faz pecar, aplica a obra da cruz no teu olho. Se tua mão direita te faz pecar, aplica a obra da cruz na tua mão direita. Porque você pode arrancar, com todo respeito, arrancar uma mão, arrancar outra, arrancar um pé, arrancar outro, e você continuar cotoco, mas pecando. Porque não é tirar o membro que tira o pecado de você. Cristo já venceu o pecado. E nossa irmã orou aqui, e essa é a fé, essa é a fé que nos... Como que você orou? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé de que Cristo já venceu. Irmãos, vai ter muitos fracassos. Ainda fracassamos em muitas coisas. Mas à medida que o Senhor vai te mostrando, siga-o. Não negocie com Deus. Porque Deus precisa do seu povo para reinar com Ele. A palavra diz: quem são esses que se assentaram nos tronos para julgar? Estes são os que seguem o Cordeiro, aonde quer que Ele vai. Você e eu podemos ser um vencedor. Permaneça em Cristo. Ainda temos 10 minutos. Vamos lá. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros. É melhor que a obra da cruz mortifique esse membro. Senhor, mortifica, Pai, os membros que estão pecando contra Ti. Senhor, nos abençoa, Senhor. Ajuda-nos a entrarmos na realidade do Calvário, com toda a realidade contigo, Senhor. O Senhor já venceu e nós vencemos com o Senhor. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos a entrarmos na vida vitoriosa do Teu Filho, a vencer tudo com Ele. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo. Aqui está falando de corpo. Sabe por que aqui está falando de corpo? Porque o juiz já veio. Já houve ressurreição. E quem vai ser lançado na hiena de fogo são os santos ressuscitados. Os que tiverem pendências. Uns mais açoites, outros menos açoites. Mas vai ser açoite. E ninguém brinque, irmãos. É temporal, diz lá, até que pague o último centavo. Mas é sério o assunto. Dano da segunda morte não é brincadeira. Não é um assunto que nós podemos passar. Claro que uma coisa é você ser carbonizado, outra coisa é botar a mão lá na vela e vai queimar. Esse é o dano da segunda morte. É o Senhor pegando e deixando passar no dano do fogo. É fogo mesmo. O Senhor fala que é hiena de fogo. Mas não brincamos, que esse assunto é sério. Hiena de fogo não é um assunto de brincadeira. É um assunto sério. Fala do reino de Deus. E se não consertarmos, estamos no risco de sermos entregues, sermos lançados na prisão. Ó Senhor Jesus. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado na onde? A palavra original é na hiena. Todas essas palavras de inferno aqui é hiena de fogo. Então é melhor aplicar a obra da cruz na mão, nos olhos ou em qualquer membro que te faça pecar, para que não somente o membro que te fez pecar pare lá, mas todo o teu corpo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, irmãos. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, os pecados que
serão julgados no tribunal de Cristo são os pecados não resolvidos. São as pendências não resolvidas. O tribunal de Cristo não é para escolher quem é cristão, quem recebeu a Cristo, quem não é. O tribunal de Cristo é para ou nos coroar, Deus nos abençoe, ou para nos disciplinar, porque o Senhor nos ama. E nada impuro vai entrar no reino dos céus, no reino do Senhor. Mas qualquer pecado que nós não resolvemos nesse tempo e deixa como pendência, Deus vai pedir conta. Não são somente... Eu quero aqui deixar uma coisa, falar aos irmãos. Alguns irmãos dizem que não existe pecadinho e pecadão, mas essa não é a doutrina dos apóstolos. Tem pecadinho, tem pecados e tem pecados mais graves. Pecados graves que nós podemos literalmente ser tirados da terra por não querermos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões contra Deus. O que é melhor, sofrer neste tempo ou sofrer depois? É melhor aprender com Cristo agora. É melhor dizer: Senhor, eu quero aprender com o Senhor neste tempo. Eu não quero ser achado digno de ser disciplinado. Irmãos, o assunto é sério. Disciplina do reino não é um assunto leve. Não é pouca coisa. Se nós pecamos contra o Senhor de forma indevidamente, a palavra lá diz: já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas agora uma expectação de fogo que destrói os inimigos. A Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Vai ser um dia que os céus e a terra fugirão da sua presença. Deus vai julgar o mundo no trono branco, mas Deus vai julgar o seu povo. Antes de julgar o mundo, Deus tem que reunir o seu povo para poder dizer: olha, esta pendência você está em falta. Mas se sabe um aspecto do reino que pode nos salvar naquele dia? Misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que praticam misericórdia ou usam de misericórdia, Deus vai usar de misericórdia naquele grande dia. Se você não é misericordioso com o teu irmão, se você é duro em palavras, se você é rápido em julgar, se você não usa de misericórdia, você vai ser julgado segundo o seu paradigma. Você não usou de misericórdia, então é justiça. Reino fala de justiça. É justo que também não se use de misericórdia no seu juízo. Oh, meu Deus. Lucas capítulo 12, versículo 47 ao 48. Não se perdoe pelos gritos. Mas é que algumas vezes o Senhor diz lá em Jó que Ele usava trovões para poder ativar nossa consciência. Algumas vezes os gritos podem ativar a consciência cauterizada. Uma coisa é você falar desperta, outra coisa é falar desperta. A gente tem que despertar porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo. Diz que aquele dia virá como um ladrão, no momento que nós não vamos estar esperando. Ou seja, quando a gente menos imaginar, o Senhor se manifestou nos céus e veio buscar a sua igreja. E nós iremos ao encontro com Cristo dos ares para estar com Ele para sempre. Nós vamos ler, me lembrem, 1 Tessalonicenses. A gente lê sobre esse assunto. Mas Lucas capítulo 12, versículo do 47 ao 48 diz assim: e o servo que
que soube da vontade do seu Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Eu sei qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Santificação. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Santificação. É o que o Senhor disse. Aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e não se aprontou como as virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias, tinham azeite no espírito, mas tinham pouco azeite na alma, e o azeite na alma fala da nossa posição no reino, fala se vamos entrar ou não no reino, o quanto de Cristo tiver formado em nossa alma, o quanto permitimos que Deus trabalhe em nossa alma, permitimos que Deus imprima a sua piedade, o seu caráter, a sua vida, o aspecto do reino na nossa alma. Tem um aspecto muito claro sobre relação ao reino. Jogar lixo no chão. São poucas coisas que vão nos tirar do reino, irmãos. Cidadãos do reino não jogam lixo no chão. Cidadãos do reino são limpos, são educados. Deus, a sua palavra, não somente nos santifica, mas a sua palavra nos educa. Nós somos mal educados, mas Deus nos educa, porque tem o educado de Javé para nos ensinar etiquetas de educação do reino. Aí Ele vai nos ensinando, aqui está errado, pum, ai, ai, pum, Senhor, estou aprendendo de Ti, quero aprender com o Senhor. Quem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Viu novamente o que Tiago diz? Se nós não se façam muitos mestres no vosso meio, porque é maior condenação. Não é que o Senhor não quer que aprendamos dele. O Senhor quer que sim aprendamos da sua palavra. Mas o Senhor quer que a gente tenha a reação correta quando a palavra entra. Não termos o coração duro, mas estarmos abertos a Ele. Então alguns vão receber mais açoites, outros vão receber poucos açoites. Esse assunto do segundo estágio da hiena também é as trevas exteriores. Ser lançado para fora, onde vai ter choro e ranger de dentes. Deus está falando para os santos. Deus está falando para mim e para você. Oh meu Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Último livro da palavra. João achou que já tinha acabado para ele. Achou que já tinha tudo acabado, estava na ilha de Pátimos, velhinho, estava esperando só o Senhor recolher. De repente o Senhor visita e dá a última revelação. E nessa revelação fala que quem são esses que reinarão com Cristo? Essa última revelação não somente fala da nossa vitória com Cristo, de que vamos reinar com Cristo, mas Apocalipse diz de uma vez por todas que o acusador dos nossos irmãos será lançado no lago de fogo e não sairá de lá. E João diz amém. É o final da revelação. O começo da revelação é a criação. Deus ali criando Adão, Eva e se expressando ali na vida do jardim, a árvore da vida, a vida de Deus. O anjo com a espada de fogo que fala do ministério do Espírito Santo. Em toda a palavra a gente vê o verbo. Os profetas falaram do verbo encarnado. Os antigos falaram do testemunho de Cristo nas estrelas, o evangelho de Cristo nas estrelas. Literalmente na astronomia, o verbo se encarna. O verbo é levado ao deserto, vence o diabo. Depois, em todo o seu ministério, vence a cauda da serpente. Mas agora em Apocalipse, bendito seja o Senhor revela a João, ele esmagou a cabeça da serpente. Esse é o final da revelação. João achou que já tinha acabado. Isso era o começo.
Ele vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Está dizendo a Salvador nesta hora. Você crê? Abre a tua boca e eu encherei, é o que o Senhor diz. Temos que confiar que o Senhor está falando conosco. Olha o que ele diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Seja a esperança, irmãos. Podemos ser vencedores neste tempo. Podemos reinar com Cristo quando o Senhor voltar. Como aqueles irmãos de Hebreus que colocaram suas almas para serem salvas, mas não tirou de lá. Diz lá que eles não pagaram resgate pelas suas almas, porque sabiam que alcançariam uma melhor ressurreição. Irmãos, Deus sabe o nível da provação que Ele tem que pôr em cada um de nós. Deus sabe o nível da provação que um precisa passar e do outro. Minha provação talvez não seja igual à do meu irmão, a do meu irmão não seja igual à do meu irmão, mas todos nós bebemos da mesma água espiritual que é Cristo. E essa água vai nos conduzindo. Essa água nos ensina que as provações deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados juntamente com Ele em glória. E diz lá que a palavra vitrine, ou seja, Deus fez uma obra na vida de Sileisa, Deus fez uma obra na vida de Éder, Deus fez uma obra, o mesmo modelo é Cristo, mas fez uma obra na vida de Filipe, na vida de Seis, na vida de Décio, na vida de Lia, na vida de Antônio, na vida de todos que estão aqui. E quando Ele voltar, vai ser como uma linda vitrine, onde o mundo vai poder contemplar a obra de Deus nos santos, não somente no tempo de Salvador, mas de todas as eras, todos os tempos, todos os santos vão ser ressuscitados, e eles serão como uma vitrine para o mundo, para os seres caídos, que agora estão lutando, porque eles sabem que falta pouco tempo. Como o irmão teve experiência essa semana, o espírito maligno se manifestou e disse que estava querendo já acabar com a vida daquela pessoa, porque ele sabia que tinha pouco tempo. Eles sabem que falta pouco tempo para que Cristo se manifeste. Mas e quanto a nós que sabemos que tem pouco tempo, andemos dignamente do chamado, andemos dignamente, quem é o chamado é o próprio Cristo, andemos dignamente dele, para que quando ele se manifeste, então nós sejamos encontrados de pé, diante do Cordeiro, sem medo do que se envergonhar. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão. Não corri em vão. E Paulo vai dizer assim, que terminou, me ajudem, terminar a carreira, acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Todos nós estamos correndo a carreira. Bendito o Senhor. Acabamos a carreira. Qual é o próximo? Combati o bom combate, porque existe um bom combate por permanecer em Cristo, e Deus quer que vençamos com Cristo o mundo, o inimigo e nós mesmos, e as trevas inteiras. Um bom combate, esse é o bom combate. Não é o combate que a gente vai ali na Síria para poder lutar, para poder ter um território, não, mas o bom combate, o Senhor diz que vai colocar uns sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades, Decápolis. Depende, irmão, se sermos fiéis ao Senhor neste tempo. E Ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Custe o que custar, guarde a sua fé. Ela é preciosa para você.
Guarde a sua fé, custe o que custar. O Senhor diz: não deixe que ninguém tome a tua coroa. E sabe por quê? Porque a coroa já está na tua mão. Você não pode deixar que ninguém tome a tua coroa. Mas aí Paulo vai dizer assim: agora a coroa da justiça. Por que da justiça? Porque Deus é justo. Se você correr a carreira com perseverança, Ele está vendo a sua luta, está vendo que você está querendo estar com Cristo. Ele me dará a coroa da justiça, mas não só, oh aleluia, mas não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A vinda de Cristo, o amor à vinda, viver uma vida piedosa esperando o Senhor dos céus, uma vida que depende da vinda de Cristo. Vamos para concluir, 1 Tessalonicenses, que a gente diz que é a lei, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não nos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a prazer com Cristo. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Pum, 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 pum. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados para estar juntamente com Cristo nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Só para terminar. Daniel. Vamos ao capítulo 12 de Daniel. Quando a última trombeta nesse mundo estrugir, ouvirei Jesus meu nome pronunciar, pois eu creio na promessa e que Deus só vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome pronunciar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, ouvirei Jesus meu nome pronunciar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Quando
Jesus meu nome pronunciar. Glória, glória, aleluia. Ouvirei Jesus, Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus ao me chamar. Oh, meu Deus. Para concluir, irmãos, Daniel 12. E muitos, 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios, nós temos o princípio da sabedoria temer a Deus. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, peso de glória. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E ouvi o homem, 7, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão direita ao céu e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso será para um tempo, tempos e metade de um tempo. Estamos próximos, irmãos, de passarmos, temos que dizer, estamos próximos de passarmos pela grande tribulação. Não nos enganemos. Deus vai purificar o seu povo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas eu não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas ao tempo do fim, para esse tempo. E ele diz, e muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, como diz lá em Judas. Vão ter também os homens ímpios, vão ter que dar conta das suas palavras contra Deus, das suas blasfêmias. Não pense que as palavras dos ímpios também não estão sendo escritas. Estão sendo escritas e vão ser julgadas uma por uma, porque também há níveis lá no lago de fogo. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e o que chega até os 1335 dias. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque você vai descansar, vai falecer, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Bendito o Senhor, irmãos. Vamos orar. Pudesse a gente ir até 1h da tarde, né? Porque tem muita coisa que o Senhor quer nos falar, mas vamos confiar nele. Querido Pai Celestial, te louvamos por esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu sabes a maneira de nos conduzir à glória. Tu sabes a maneira de nos conduzir a Ti mesmo. E Teu próprio servo Paulo disse que o Senhor levaria em paz até o Seu reino celestial. Por isso oramos, Senhor,
Leva-nos todos nós em paz até o teu reino celestial, Senhor. O Senhor sabe as coisas que estão em embate para que a tua vida floresça e amadureça em nossas vidas. Por isso oramos para que o Senhor nos abençoe com fé. Nos abençoa, Senhor, com fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para avançarmos naquilo que é teu, para avançarmos naquilo que condiz com o teu coração, sermos achados de pé naquele dia, por uma vida de piedade e santidade neste tempo. Senhor, nenhum de nós pode cumprir esta palavra se não for por intermédio do ministério do teu Santo Espírito. Por isso oramos para que o Senhor nos abençoe com o teu Santo Espírito de maneira recalcada, sacudida e transbordante, para que nós possamos, Senhor, seguir o teu Santo Espírito como aqueles que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vai, e o Senhor já tem ido, e o Senhor já tem nos chamado à sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a avançarmos na fé, avançarmos naquilo que é teu. Queremos estar abertos a ti, tendo paz contigo no Espírito, seguindo o Senhor, vivendo pelo Senhor, recebendo do Senhor, abraçando o que é do Senhor e abraçando tudo que é teu, em todos que são teus, em tudo que é teu, porque queremos, Senhor, a plenitude daquilo que é teu. Queremos, Senhor, aprender a viver em união com Cristo. No nome precioso do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Só uma pequena coisa. Você dizer que o irmão não é espiritual, não é chamar ele de raca, ok? Só uma expressão mais forte, porque algumas vezes nós somos impetuosos e dizemos, não te escuto porque eu não entendo que você seja espiritual. Ou como alguns do passado fizeram, eu só tenho comunhão com tal irmão porque ele está no meu nível espiritual, no meu nível intelectual. Então tenhamos cuidado com as acepções por conta de classe, por conta de grupos e até mesmo para deixar uma gotinha no prato por causa de política. Cuidados, irmãos, a política pode nos tirar do reino. Paz do céu.